Muitas vezes um psicólogo recebe uma paciente grávida, que já é uma fase da vida que é mais ansiogênica, já é uma fase da vida que tem um potencial de aumentar a ansiedade maior, né? E essa paciente está com sintomas intensos de ansiedade. Mas o psicólogo ou a psicóloga muitas vezes não sabe o que fazer. E aí o que acontece? A paciente vai embora, né? Porque eu costumo dizer assim, que saber manejar a ansiedade nos primeiros encontros, ou seja, reduzir as crises, faz com que você se torne referência, porque o paciente ele volta, ele tende a aderir melhor ao tratamento. Imagina comigo, pensa assim que a ansiedade, ela é como... Então, vamos pensar que você quer emagrecer. Você tem 10 quilos aí para perder. Eu vou compartilhar com vocês que eu tô passando aí nessa fase, né? E me acompanha nesse período que eu tô gravando esse vídeo, sabe que eu tô numa perda de peso intensa e foi muito difícil para mim conseguir. E aí fica mais fácil para eu te explicar olhando nesse sentido. Pensa que você que tá aí do outro lado tem 10 quilos para perder. Você tá insatisfeita com o seu corpo. Você não se sente bem, você toda vez que sai, veste uma roupa, pensa que as pessoas estão reparando no seu peso, no formato do seu corpo, isso te incomoda muito, 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 muito. E aí você começa uma dieta. Quando você começa uma dieta, você vai ter que cortar um monte de coisa que você gosta, né? Ou pelo menos reduzir significativamente, fazer um exercício físico, vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, vai te custar paciência. E aí você faz um mês de dieta. Quando você faz um mês de dieta e exercício físico, a gente vai ter duas opções. Ou você vai, por exemplo, não ver nenhuma mudança física, nem no corpo, nem na balança, nem na roupa, nem na sensação do seu corpo, né? Nem tá mais animada, mais disposta. Ou você vai ver alguma dessas mudanças. Vamos para o caso que você vê mudança. Vamos supor que depois de um mês fazendo reeducação alimentar, exercício físico intenso, cansada, sem querer, você vista uma blusa e ela cai melhor no seu corpo. Ou então você sente que consegue acordar com mais disposição, que está dormindo melhor. A tendência é que você mantenha a sua dieta e seus exercícios, porque você se anima. Você fala, olha, fiz um mês, foi difícil, mas olha isso aqui mudou. A minha libido mudou, minha disposição mudou, então você tende a manter. Vamos supor que você faz tudo isso e depois de um mês não melhora nada. Né? Então fica ali, de tudo fica do mesmo jeito, tudo permanece igual, você dorme do mesmo jeito, você acorda do mesmo jeito, não tem nenhuma mudança física em você. Depois de um mês, quando você sentindo que isso, poxa, foi difícil e não teve resultado, você tende a deixar, a abandonar a dieta, abandonar o exercício físico, porque você não teve nenhum tipo de recompensa, nem que mínima. Então, podia ser o sono melhorar, já anima um pouco mais. Então, olhando por essa perspectiva, a gente vai pensar na ansiedade da mesma forma. O paciente te busca, vamos supor, ela está gestante, 30 semanas, ela busca você no seu consultório. E aí ela fala, olha, eu tenho crise de ansiedade, eu não consigo dormir direito, eu fico muito ansiosa, eu fico muito nervosa, eu fico me tremendo, passo mal. E aí ela vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, vai na quarta, vai na quinta sessão e ela não vê melhora. Ela vai pensar, ora, isso não está fazendo efeito. E ela vai descontinuar o tratamento. Mas, Lu, a ansiedade não é um problema crônico, a gente não tem que fazer um tratamento a longo prazo? Sim. Mas eu vou te dar outro exemplo que talvez facilite o seu entendimento. Pensa que você está com uma dor na coluna, uma dor muito forte, você mal consegue andar. E aí você vai no ortopedista e ele fala assim, olha, eu vou te passar um analgésico e, em paralelo, você vai fazer uma fisioterapia, porque você precisa fortalecer essa musculatura e papapá, tá? O analgésico, ele não vai tratar a dor da coluna, ele vai reduzir a dor para que você consiga ter qualidade de vida e buscar a fisioterapia. Agora, vamos supor que você vai nesse mesmo médico com dor na coluna e ele fale assim, olha, você tem que fazer fisioterapia. Aí você vai dizer, ah, doutor, mas e a dor? Eu tô com muita dor, não consigo andar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus filhos. Não, olha, depois da fisioterapia resolve.
você vai ficar insatisfeita, porque você precisa de algo para aquele momento. Desse mesmo jeito, o outro que nos busca, então a gestante que te busca no seu consultório, ela também tem essa sensação de eu preciso reduzir essas crises ansiosas porque são muito incômodas, porque eu tenho medo disso afetar o meu bebê, o desenvolvimento do meu bebê. Então, de alguma forma, ela espera que no processo terapêutico exista uma melhora significativa, tá? Então, olhando por esse ângulo, a gente pensa que os profissionais que têm maior probabilidade de se tornar referência, conseguir indicações, mais pacientes, conseguir fazer nome no mercado, são aqueles profissionais que conseguem alinhar duas coisas. As medidas de emergência, né, que são essas medidas como analgésico, eu costumo dizer, e as medidas de tratamento. Então, não serve o ortopedista que passasse só o analgésico e mandasse para casa, mas também não serviria o ortopedista que não passasse o remédio da dor. Porque a dor está incômoda, porque a dor está impedindo de viver coisas. Então, nesse sentido, eu vou te ensinar agora como fazer essas medidas de emergência. Porque eu entendo que você, sendo psicólogo, estudante de psicologia, entenda sobre o cuidado a médio e longo prazo com a ansiedade, tá? Então, hoje a gente vai ver como fazer essas primeiras medidas de emergência para reduzir as crises de ansiedade na gestação, tá? Primeira coisa que você vai precisar fazer, avaliar a ansiedade. Então, a ansiedade, a gente vai precisar entender dois aspectos, né, que são muito confundidos, o medo e a ansiedade. A ansiedade, ela tem medo, mas são coisas diferentes. Para ficar um pouquinho mais claro, o medo, ele é uma emoção primária. A gente não precisa aprender medo. Apesar de sim, a gente aprende medo, né? Então, às vezes a nossa mãe tinha medo de cachorro e eu tenho também. Então, a gente aprende medo, mas a gente não precisa aprender medo, diferente de outras emoções. O medo é uma emoção de sobrevivência, sempre esteve, né, dentro da gente. Todas as épocas o medo existiu, porque o medo ele protege a gente. Então, todo mundo tem medos, toda criancinha tem medos que ninguém ensinou, ninguém tem medo daquilo, mas a criança tem. Por quê? É uma reação do nosso corpo a um perigo real e iminente. Então, o medo, ela é uma emoção que surge, né, para proteger a gente e que ele vem diante um perigo percebido naquele momento. Vou te dar um exemplo. Você está andando na rua, 10 horas da noite, e aí a rua tá escura, você tá sozinha. Eu vou entender aqui, eu tô falando com a maioria mulher, né? Mas homens também adaptam a esse medo. E aí você tá andando sozinha numa rua escura. No meio da rua tem um cara parado, que você nunca viu. Você vai ter medo? Por quê? Porque você tá sozinha, porque tem um cara, porque não tem mais ninguém na rua, a rua tá escura, meu Deus, será que vai acontecer uma coisa comigo? Então, é uma reação do nosso cérebro para você tentar, para ficar preparada para lutar ou fugir. Então, uma reação de luta ou fuga. O nosso corpo, ele reage, né, à situação de perigo, preparando a gente para o combate. Porque eu estou sozinha, no meio da rua, uma pessoa estranha que eu nunca vi, tá escuro, não tem mais ninguém. Opa, você tem uma hora que para e pensa, eu volto, eu vou correndo, o que eu faço? Então, esse medo, ele é vital, todo mundo precisa ter. E ele desencadeia reações, por exemplo, dilata a pupila. Dilata a pupila para a gente ter uma visão mais ampla, periférica, tá? Então, dilata a pupila, prepara ali toda a musculatura para você conseguir ou lutar ou correr. Então, você vai ter uma preparação muscular para um combate. Então, o medo, ele é uma boa reação, uma boa emoção primária que sempre existiu e vai continuar existindo, tá? Mas a ansiedade, a gente está falando de potenciais situações ameaçadoras. Então, a ansiedade é uma preparação do nosso cérebro para aquilo que a gente acha que vai acontecer. Então, ele prepara a gente
para algo que pode trazer risco futuramente, que pode ser perigoso futuramente, mas que não está efetivamente acontecendo. Então, assim, se você tá parada na rua, tem 2 cachorros, um de cada lado, latindo, rosnando, e você acha que ele vai te atacar, isso não é ansiedade, isso é medo. Medo porque você está numa situação perigosa. Agora, se você vai sair de casa e pensa, e se tiver um cachorro solto na rua? E se ele tentar me atacar? Isso é ansiedade. Porque você está previamente tentando se preparar para uma potencial situação de risco que não está acontecendo, tá? Não tem nada acontecendo. Então, é importante. Vamos pensar na maternidade. Uma gestante, ela tá com a gestação ok, saudável, com 8 semanas, e ela sabe que na 12ª, 13ª semana, ela vai fazer a translucência nucal, né? Que tem gente que chama morfológica do primeiro trimestre. Na translucência, ela leu na internet que vai dizer os potenciais do filho dela ter alguma síndrome. Ela tá com 8 semanas, mas vamos supor que ela comece. Ai, meu Deus, e se meu filho tiver uma síndrome, o que eu vou fazer? Como que eu vou pedir demissão do meu emprego? Eu devo pedir demissão do meu emprego? E se meu marido me abandonar porque o nosso filho tem uma síndrome? E se eu chegar lá, o coração dele não estiver batendo? Veja, são situações que aparentemente trazem um risco para ela, para a vida dela, para a rotina dela, para o casamento dela, e que ela está pensando previamente nessa emoção. E aí o que acontece? A ansiedade, ela libera muito cortisol. Porque o medo, ele libera muita adrenalina e muita noradrenalina. A ansiedade, que é essa preparação para o medo, ela libera muito cortisol, que justamente vem para preparar o corpo para receber a descarga de adrenalina e de noradrenalina. Se eu acho que eu vou entrar numa situação de perigo, meu corpo começa a se preparar para isso, tá? O cortisol, ele não é um grande problema se ele não for intenso e frequente. Então, quando começa a ser intenso, frequente, o tempo todo ali, muita liberação de cortisol, a pessoa tende a ter repercussões na saúde dela. Um exemplo disso é parto prematuro, aumenta, né, parto prematuro, diminui a imunidade da pessoa, facilita com que a pessoa tenha ali repercussões nas dores, então as dores ficam mais intensas, tem probabilidade maior de dor crônica, tudo isso por conta do aumento intenso e frequente do cortisol. Pode aumentar a pressão arterial e tudo isso são repercussões na gestação. Lu, tá bom, você tá falando tudo isso, mas assim, como que a gente maneja? O que a gente precisa fazer? Lembra que eu falei que avaliar a ansiedade vai ser o primeiro ponto? Esse é o primeiro ponto, avaliar a ansiedade. Então, para a gente conseguir manejar adequadamente a ansiedade numa gestante, eu preciso entender o que de fato é uma ansiedade exacerbada, então fora do esperado, e o que é uma ansiedade normal. Porque, gente, gestação já aumenta um tanto da ansiedade, né? Então eu preciso saber, essa ansiedade é uma ansiedade natural e normal, que a gente vai fazer uma psicoeducação, que a gente vai fazer um manejo simples e vai passar, é uma ansiedade fora do esperado, exacerbada. E olhando para isso, a gente vai saber os manejos, tá? Que eu vou falar aqui da ansiedade exacerbada depois dos manejos. E aí, como que a gente faz essa avaliação? Primeiro ponto, entendendo os pensamentos da paciente. Então, a ansiedade alterada também tem alterações no pensamento. A pessoa muitas vezes percebe o perigo sendo maior do que é e se percebe com menos capacidade de lidar com aquilo. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade exacerbada, vamos supor no exemplo que eu dei do sair na rua e ter um cachorro. Ela pensa, e se eu sair na rua e tiver um cachorro solto e ele me morder? Então, o perigo de ter um cachorro na rua se torna muito maior do que é, porque tem um monte de cachorro nas ruas no geral, né? E ela se percebe menos capaz de lidar com aquilo. Então, ela se percebe extremamente vulnerável. Trazendo para o contexto gestação, coisas que você vai ver no seu consultório, que eu vejo no meu.
tá? A pessoa, a gestante, tá lá pensando naquele exemplo da translucência, tá com 8 semanas, pensando na translucência lá com 12 ou 13 semanas. Ela começa a pensar, tem uma chance muito grande, porque na minha família tem alguém que tem uma síndrome, então a chance é maior, eu não vou conseguir lidar com isso, a minha vida vai acabar, eu vou ter que pedir demissão, eu não sei o que eu vou fazer, eu já vou procurar um psiquiatra porque eu não tô bem. Mas veja, ela pegou uma situação que pode ter até algum tipo de alteração na translucência, mas que nem seja grave, imaginou que ela é maior do que é, e se imaginou menos potente diante da situação. Então, isso é uma característica de uma ansiedade extremamente elevada, tá? Outras características, prejuízos funcionais. Então, a ansiedade, ela acontece no dia a dia de todo mundo, mas prejuízo funcional, não. Então, a gestante ansiosa, ou ela vai evitar ir para consulta, porque ela vai ficar muito ansiosa, eu tenho medo de um diagnóstico, ou ela vai fazer o contrário. Ela vai para várias consultas. Ela faz pré-natal com 2 médicos diferentes. Ela faz mais ultrassom do que deveria. Ela pede o tempo todo muitos exames. Ela se submete a exames invasivos porque ela está muito ansiosa. Isso é um prejuízo funcional. Ela tem medo de morrer, né? Ela não vai fazer um chá de bebê porque ela tem medo de se vincular muito com esse bebê, de repente ele morrer no parto. Mas está tudo bem, é risco habitual a gestação dela. Não tem nenhum indício que ele vai morrer no parto. Mas ela não quer fazer o chá revelação, ela não quer fazer o chá de bebê, porque vai que, né? Quando eu chegar com meu filho em casa nos braços, eu fico tranquila. Ora, você percebe que é um pensamento disfuncional, que nada indica que essa paciente vai perder esse bebê, mas ela pensa que vai perder esse bebê. Ou que pode perder esse bebê e que vai ser muito ruim fazer o chá e se apegar. As pessoas vão dar presente. O que eu vou fazer com os presentes se ele morrer? Então, pensamentos extremamente ansiosos, né? E saber identificar, avaliar a ansiedade, identificar pensamentos ansiosos além do esperado, te diferencia de outros profissionais. Sabe por quê? Você já deve ter ouvido. Ah, não, imagina, isso é coisa de gestante. É assim mesmo, são os hormônios. Isso é um profissional comum. Você não é um profissional comum, você é um bom profissional. E como um bom profissional, você não repete coisas leigas por aí. Muitos profissionais fazem assim: ah, não, imagina, deixa de bobeira, vai fazer outra coisa, desfoca. Isso é coisa da gestação, grávida é assim mesmo, menina, imagina. Profissionais não qualificados. Para você se destacar no mercado, para você se diferenciar, para você ter segurança, você precisa sim saber fazer uma boa avaliação dessa ansiedade e um bom manejo adequado, tá? E aí, outra característica de uma ansiedade elevada, né? A ansiedade, ela continua por um longo tempo, né? E as situações de perigo, quando não são ameaças reais, né? Elas ainda assim permanecem. Então, vamos supor, vou deixar bem claro para vocês. Nesse pensamento, ainda do mesmo exemplo, que eu vou usar ele para ficar bem claro, da translucência nucal. A pessoa, ela mesmo que você diga para ela assim, fulana, mas a gestação é de risco habitual. Você é nova, tá tudo saudável, tá tudo bem. Por que você tá com medo? Mesmo que ela pense, é verdade, não tem razão nenhuma para eu estar com esse medo todo. Mesmo assim, o sintoma da ansiedade permanece. Ele é longo. Mesmo que ela raciocine, que ela saiba que não precisa ter esse medo todo, ela permanece com esse medo. Porque ele não começa e termina com facilidade. Então, os manejos que eu vou ensinar para vocês aqui ajudam, inclusive, a diminuir esses sintomas ansiosos, que mesmo raciocinando que tá tudo bem, na verdade, que é um medo prévio, né, uma ansiedade, a pessoa permanece com sintomas, com taquicardia, pupila dilatada, boca seca, né, a musculatura mais rígida, tudo isso por conta dos sintomas ansiosos, tá? E aí, a gente lembra que a ansiedade é normal, porém, né, que existem todas essas características que a gente precisa fazer intervenções de imediato. Imagina assim, aquele exemplo da coluna que eu te dei.
né? Poxa, a dor na coluna vai passar com a fisioterapia? Provavelmente, se o médico indicou. Porém, até passar, quanto tempo vai levar? X tempo, 1 ano, 6 meses de fisioterapia. E eu vou passar 6 meses com a coluna doendo? Tipo, não faz muito sentido, né? Então, isso a gente precisa lembrar, que fazer intervenções te diferencia. Eu conheço várias e várias pessoas que, inclusive, chegaram para mim em consultório, que relatam, já fui para psicólogos anteriores, para uma psicóloga anterior, e não gostei, não vi diferença, não vi mudança. Então, eu larguei a psicoterapia. 2 pontos que a gente precisa pensar dentro disso. É ruim para a paciente, porque muitas nem retornam para nenhum profissional, né? Larga a terapia, pensa assim, esse negócio de terapia não funciona, e aí larga, e ruim para o profissional, porque várias pacientes vão chegar com sintomas ansiosos na gestação, porque é uma demanda altíssima, e vão sair falando assim, fui na profissional X, passei 1, 2, 3, 4, 5 meses, e nada resolveu. Então, o cuidado imediato no sintoma é importante para que você consiga, né, se tornar referência, fazer o seu nome, para que as pessoas olhem para você e digam com clareza: pode procurar a psicóloga fulana, porque ela é muito boa. Ela é empática, ela é técnica, ela ajuda com muita clareza e ela sabe o que ela está fazendo, tá? É isso que eu espero que aconteça com você. E aí, a gente vai precisar entender que existem alguns tipos de intervenções, né, imediatas, e elas são como esse apaga-chama, né? É imediata, então é para agora, não é intervenção para depois de amanhã. Lu, a tarefa de casa. A tarefa de casa não é intervenção imediata, a tarefa de casa é a intervenção para a semana que vem, né? O plano de ação é uma intervenção para curto e médio prazo. Eu vou falar de intervenções para crise, para o agora. Sua paciente está entrando no bloco cirúrgico, começa a ter uma palpitação, boca seca, ficar nervosa, chorar. O que que você faz? Diz, tá bom, fique calma, seu bebê já chega. Isso vai resolver de alguma forma? Não vai. Então, essas intervenções são para o agora, para a crise nesse exato momento que eu vou te ensinar, tá? Então, vamos pensar assim. A paciente está lá, indo para o parto, começa a ter essa crise de ansiedade, não tem psicóloga. O que ela pode vivenciar? Um parto mais difícil, não ter lembranças daquele momento, porque o nosso cérebro tende a apagar essas memórias difíceis, ou então ter um momento potencialmente traumático, sofrer violências obstétricas, porque as crises de ansiedade muitas vezes incomodam as pessoas ao redor, né? E aí essas pessoas não sabem lidar com uma pessoa em crise. Essa mulher pode ter um parto muito mais lento, muito mais difícil, uma cirurgia difícil, caso seja uma cesárea. Tudo isso se perde quando não maneja a crise. Agora vamos supor que você está naquele ambiente e ajuda a manejar a crise. Ela está entrando no bloco cirúrgico, vai ser uma cesárea, e ajuda a manejar a crise da sua paciente. Ela vai vivenciar o parto dela mais consciente, ver o bebê, lembrar daquele momento, ter um primeiro encontro com o seu filho muito mais saudável. Um outro ponto, os profissionais que estão naquele parto vão ver você manejar a crise. Isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Tô ali com a paciente, os profissionais às vezes pensam assim, para que psicóloga, né? E aí a paciente tem uma crise chata de ansiedade, descompensa um pouco, começa a chorar, começa a tremer, e aí eu vou lá e manejo a crise. Quando eu faço o manejo da crise, os outros profissionais, o quê? Como que? Gente, como assim? Psicólogo no parto é bom. Então, eu tenho até foto no meu Instagram de uma paciente fazendo analgesia, na verdade nem era analgesia, era hack, né, para uma cesárea, e eu manejando a crise do lado, junto com a médica. Isso é muito legal, porque os profissionais de saúde vão ver que você sabe. Se tornar referência passa por ver que você sabe o que está fazendo, tá? E aí, a gente vai tentar sempre fazer esse manejo imediato. Bom, 2 técnicas que eu vou trazer. Antes dessas 2 técnicas, a mais
simples e óbvia de todas, né? A gente sabe que é a psicoeducação. Então, não tem como a gente manejar a ansiedade sem fazer psicoeducação. Eu preciso ter firmeza. Falar para minha paciente assim, olha, o que você está vivendo é uma crise de ansiedade. Você já teve isso? Presta atenção na minha fala. É uma crise de ansiedade. Você não vai morrer. O seu corpo está reagindo por medo e eu vou te ajudar a passar por isso. Então, ter clareza, ser objetiva, ter firmeza no que você fala é importante. Se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, vamos supor no parto, você chega lá e fala, ai não, olha, fica assim não, vem cá, não sei o quê. Acabou. Se você não consegue ter firmeza, passar tranquilidade, quem é que vai passar? Você é psicóloga, né? Então, fulana, vamos supor que você trabalha no hospital. Eu sou Luzia, sou psicóloga. O que está acontecendo? Ah, porque eu estou muito nervosa, porque tá... Ok. Olha para mim. Isso provavelmente é uma crise de ansiedade. E eu vou te ajudar a passar, tá bom? A paciente, ela sente que tem alguém que conforta, alguém que ela pode confiar, que sabe exatamente o que ela está vivendo. Mas essa não é uma técnica que eu vou te ensinar, apesar de eu ter dado alguns exemplos. Eu vou te falar de duas técnicas. A primeira, respiração. Por que a respiração é importante? Lembra que eu falei que o cortisol, ele é liberado com a ansiedade, prepara ali para noradrenalina e para adrenalina e traz repercussões fisiológicas, né? Pupila dilata, boca seca, os músculos contraem. Tudo isso são reações da ansiedade. Uma dessas reações é a hiperventilação. Hiperventilação é quando a gente está respirando assim, ó. Se você para, eu quero que você pare agora e passe 15 segundos respirando assim. 15 segundos. Eu vou contar com você aqui. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o meu cronômetro, tá? Vamos lá. 15 segundos. Deu 15 segundos. Não é cansativo? Eu estou com isso aqui cansada. Minha musculatura acessória está cansada. Eu estou falando cansada. Então, a hiperventilação, que acontece como uma forma de proteção inicialmente, ela cansa, ela dá uma sensação ruim de que tá sem ar, de que você vai morrer, de que o seu coração tá acelerado. Realmente seu coração acelera e aí você consegue, né, perceber que o seu corpo não tá legal. Então começam pensamentos do tipo, ai meu Deus, eu vou passar mal, eu vou desmaiar, eu tô sem ar, é melhor eu sentar aqui porque eu acho que eu tô passando mal. E isso vai piorando a ansiedade. Quando a gente faz o exercício de respiração, essa hiperventilação, que é esse, diminui. Então, o exercício de respiração ajuda em duas coisas. Um, diminuir a hiperventilação. E dois, focar no aqui e no agora. Tem uma coisa que eu aprendi uma vez, que eu nunca mais esqueci. Quando a gente está respirando, a gente está no agora. Se eu estou prestando atenção na minha respiração, eu estou prestando atenção no agora, não no depois, não na manhã. Porque a minha respiração, ela acontece exclusivamente nesse momento. Então, vou te ensinar na prática a ensinar a sua paciente a fazer com ela, tá bom? Exercício de respiração. Você vai pedir para a paciente ficar confortável, se ela estiver no parto, em alguma situação que não dê na maneira mais confortável que der na situação dela, tá? E aí ela vai colocar a mão aqui, ó, embaixo do peito. Dá para ver? Embaixo do peito, tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem melhor, mas ela pode ficar retinha. De preferência, os dois pés no chão, para ela sentir que ela tá fixa, que ela não vai cair, que ela não vai tombar, nem nada disso. Lu, ela tá deitada no parto, não tem problema, tá? E ela vai respirar, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. A
inspiração vai durar 4 segundos. Ela vai segurar por mais 4 segundos e ela vai soltar por 6 segundos. Lu, minha paciente não consegue fazer isso. Ela não está conseguindo segurar 4 segundos. Ela não está conseguindo soltar por 6 segundos. Ela adapta ao que ela consegue. Vamos supor que ela consegue inspirar por 4, segurar por 3 e soltar por 4. Tudo bem, tá bom? Mas eu gosto do 4, 4, 6 e a maioria das pessoas consegue. E aí ela vai inspirar sem fazer assim, ó. Porque cansa. Isso aqui cansa, né? Então, quem tem asma sabe que isso aqui fica tudo dolorido, né? Então, ela vai inspirar aqui, ó. E vai soltar pela boca. Ajustes que facilitam bastante, tá? A inspiração, ela não precisa ser intensa, ela não precisa encher totalmente ali, né? O pulmão, ela não precisa ser incômoda. Ela só precisa acontecer dentro de 4 tempos de preferência ou 3 tempos, tá? A expiração, ela não precisa ser assim, ó. Se a pessoa ficar mais confortável, por exemplo, se ela tá num parto e ela tá sentindo dor, ela pode expirar fazendo barulho e tá tudo bem, tipo, tá? Soltando mesmo. E aí, o que que eu falo? Eu vou fazer com você e depois você faz sozinha. Eu falo isso para minha paciente, explico tudo isso para ela e faço. Vamos lá? Novamente. E aí, sua paciente vai fazer isso de 10 a 15 vezes, todas as vezes que ela estiver percebendo sintomas de ansiedade. Onde ela estiver, ela pode fazer isso. Um recurso legal da respiração é que você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então, ela vai fazer essa inspiração e essa expiração em 4, 4, 6, de preferência, ou ajustando de 10 a 15 vezes durante a crise ansiosa. Então, ela pode fazer fora da crise? Pode, mas quando ela estiver em crise, ela vai lá e faz isso, tá? 446, lembra disso, 446, você nunca mais vai esquecer. E aí você ensina a sua paciente e ela vai fazendo ali de 10 a 15 vezes e vai ficar bem melhor. Depois de umas 10 vezes fazendo, ela vai perceber que a hiperventilação vai diminuir, que o corpo dela vai relaxar a musculatura. E você lembra, olha, tudo bem, você não vai precisar ficar num estado de graça. Então, às vezes a paciente fala, eu fiz a respiração com outra psicóloga, Lu, não resolveu. Então, não passa respiração para mim, não. Eu falo, calma. Às vezes, você estava fazendo na expectativa de que fosse acontecer uma coisa muito maravilhosa. E não, a ideia é que reduza a crise. Apenas isso. Então, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 4, 6, de 10 a 15 vezes pelo menos, tá? Lu, pode ser mais 15 vezes? Pode. Mas, pelo menos 10 vezes. Essa é a primeira técnica e você pratica e aplica na sua paciente. A segunda técnica é a técnica de grounding, que são a dos 5 sentidos. Eu não sei se você já ouviu falar. Essa técnica ela é muito usada no mundo todo para reduzir crises de ansiedade e de pânico também. A ideia dela é que você desfoque os seus pensamentos do medo, da avaliação de risco, porque a gente fica avaliando o tempo todo o risco, né? E você foque no momento de agora, em outras coisas, tá? Então, a gente vai fazer junto com a paciente e vai ensinar ela a fazer durante a crise ansiosa também. É muito legal usar isso no parto também, tá, gente? Então, assim, tá tendo uma descompensação da ansiedade no parto, pode usar essa técnica que é muito legal. Qual que é a ideia? A gente vai procurar 5 coisas no ambiente, né? A gente não, a paciente, tá? Com a cor preferida da pessoa. 4 coisas com textura. 3 coisas que são sons, 3 sons, na verdade, 3 coisas não, 3 sons, 2 cheiros e um gosto.
E aí você vai conduzir dessa forma. Lana, eu vou te pedir para encontrar algumas coisas. Presta atenção em mim. Isso vai te ajudar a reduzir sua ansiedade. Eu só preciso que você tente fazer, combinado? Você topa? Topo. Então tá bom. Procura nesse ambiente 5 coisas de uma cor que você gosta. Que cor você vai procurar? Rosa. E aí ela vai dizer, sei lá, rosa. Aí você vai dizer, tá. Então, me aponta, procura aqui 5 coisas rosas. Ela vai dizer, a garrafa, deixa eu ver o que mais. A lancheirinha, né? Meus snacks, tá? A lancheirinha, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá? Se você vê que a paciente tá com dificuldade, você fala, ou que não tem coisas ao redor dessa cor, você fala, sugere a cor. Então tá, olha pra mim. Então procura 5 coisas vermelhas. Você sabe que tem 5 coisas vermelhas, você já passou o olho ali e viu. Eu tô vendo aqui um puff, um extintor, outro extintor, ali o negócio de incêndio também da mangueira, a placa do hidrante, enfim, tá? 5 coisas vermelhas. Meu batom é vermelho. Então, ok. Depois que ela disser as 5 coisas na cor, você vai dizer, tudo bem, agora 5 objetos que você pode tocar, que tem texturas. Ela vai dizer, tá, caneta, e você dá para ela tocar. Então toca, sente, porque não é só achar, é o sentir, é o sensorial, tirar o sensorial do medo, tá? Então a caneta, a garrafa, uma textura diferente, o meu iPad, né? Então ela vai tocar 4 coisas, a mesa, sente a textura da mesa. Aí você pede para ela sentir mesmo, tá? Fez as 4 coisas. Agora eu vou pedir para você fechar os olhos, se você ficar confortável. Se não ficar, tudo bem, olha para mim. E tenta ouvir 3 sons. Não se preocupe em ser alto, pode ser 3 barulhos simples, mesmo que internos. A sua respiração, o seu estômago, a respiração do colega. 3 sons diferentes. E a pessoa vai lá e tenta achar 3 sons e ela vai achar, tá? Nem que seja do ar-condicionado. E aí, quando ela encerrar, a gente vai para a penúltima etapa, que são 2 cheiros. Pode ser o da pele, né? Pode ser de alguma comida que estiver perto, pode ser do ambiente, né? Então, tenta focar e prestar atenção e me diz 2 cheiros que você está sentindo. Mesmo que você não saiba do que é, tenta descrever para mim. E aí ela vai tentar sentir. Gente, cheiro é fácil, o próprio cheiro da própria roupa já facilita, tá? E o último, sabor. Então, se tiver alguma coisa que ela possa colocar na boca, colocar e sentir o sabor daquilo, se não, o próprio sabor da boca. Tenta focar em um sabor. Acha alguma coisa que você consegue sentir um sabor. E aí, isso tira a pessoa do pensamento. Ela tá pensando se o parto ia, não sei o que e tal. Ela parou a vida dela para focar em coisas do ambiente e tirou ela do pensamento ansioso. Lu, mas para que eu preciso saber isso? Primeiro, para você ver melhor a significativa. Resultado traz conhecimento. Você vai ficar conhecida quando você tiver bons resultados. Na psicologia, com gestante e puérpera, então, é uma fase muito delicada, muito sensível para muitas mulheres. É uma fase que elas precisam de um suporte mais especializado e que, se você fizer direitinho, você vai ficar conhecida entre as colegas, porque gestante, você sabe, né? Gestante entra em grupo de gestante e sai indicando coisa. Indica onde comprou o aparelho de tirar leite, indica onde comprou berço, indica a psicóloga, indica a doula, indica todo mundo. Então, se você consegue ter um bom resultado, você fica conhecida com mais facilidade, tá? Se tornar referência passa também por suas pacientes não desistirem do processo achando que você não sabe fazer as coisas. Então, ter segurança na atuação e atuar bem faz com que você se torne referência. Não é pelo rostinho. Ah, a Luzia se tornou referência porque ela se maquia bem. Não, me tornei referência porque eu sabia o que eu estava fazendo. Assim como eu sei nos meus atendimentos. Então, eu atuo e aí minhas próprias pacientes muitas vezes me indicam, tá? Vão lá no meu perfil e comentam.
Ai, minha psicóloga maravilhosa. Por quê, gente? Porque ela está satisfeita, tá? E um outro ponto é que você se destaca dos outros profissionais quando você sabe. Porque, gente, eu costumo dizer, não existe concorrência, tá? A maioria das pessoas se formam e não estão nem aí para estudar mais. Estão fazendo as coisas do jeito que dá. E você não. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você já é diferente. Estuda, se qualifica, tem indicações, faz rede com outros profissionais e aí você cresce. Eu duvido que você não se torne referência se você souber tudo isso, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Clica aqui embaixo, dá um like, comenta o que você achou. Me procura no Cuidando de Mamães e um beijo.